Abra a tua Bíblia no Evangelho de João. Hoje é a última mensagem da nossa série que a gente definiu como encontros. São alguns encontros de Jesus, alguns eventos pontuais que nós estamos procurando entender para além do encontro, né? Então, deixa a tua Bíblia aberta ali em João 3. Eu falo ali em João 3 porque, na verdade, é João 3, capítulo 3, um trecho do capítulo 3 e um trecho do capítulo 4. Só para você se situar, se você já tem uma noção do que está acontecendo ali, são dois encontros hoje. É que eu vou trabalhar eles em paralelo e depois eu vou aplicar esses dois encontros numa conclusão. Os dois encontros, só adiantando aqui, é o encontro de Jesus com Nicodemos e o encontro de Jesus com aquela mulher no poço, em que Jesus está com sede, ela vem, ajuda. Então tem toda essa história só para você se localizar. O trecho, se fosse lido todo, seria no mínimo João 3, os 7 primeiros versos, que é o comecinho da história de Jesus com Nicodemos, e João 4, do verso 17 ao 19, seria um trecho muito longo. Eu vou trabalhar o trecho todo, obviamente, mas eu vou ler apenas 2 versos. Primeiro, João 4, verso 10, e depois João 3, verso 3. Tá bom? Então vamos à leitura. Primeiro, João 4, verso 10. Diz assim, olha. Jesus lhe respondeu, aqui para a mulher, junto a ele no poço, tá? Se você conhece o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Aqui palavra de Jesus, a mulher, e a gente vai entender um pouco melhor isso daqui a pouco. Agora volta em João 3, verso 3. É que eu vou trabalhar primeiro o trecho ali da mulher, tá? Mas João, capítulo 3, verso 3 diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, eu creio que esses versos são centrais nessas duas perícopes. Então, eu trouxe a memória e vou trabalhar o texto todo, mas nós vamos orar mais uma vez. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, luz à Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento tão importante da Tua palavra. A Tua palavra é vida, ela transmite, ela transborda a vida. E nós queremos sim, ó Deus, beber dessa Tua palavra hoje, ó Pai. Hoje, não apenas hoje, mas em cada um dos dias da nossa vida. Oramos agradecidos, ó Pai. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Talvez você se recorde, nós estamos então no 5º encontro pontual. O primeiro de Jesus com o diabo, foi a primeira mensagem dessa série. Depois o encontro de Jesus com os 12 discípulos na última ceia. Depois o encontro de Jesus com Lázaro, Marta e Maria. Semana passada, o encontro na verdade foi o encontro do anjo com José e Maria. E ali a gente trabalhou a questão do encontro de Jesus, que veio o anúncio de Jesus ali, foi o encontro de Jesus com a nossa humanidade. E hoje, então, nós vamos entender o que Jesus nos relata aqui, porque certamente não são encontros casuais. Eu creio que nenhum encontro de Jesus é casual. Nós podemos ver para além do encontro, nós podemos entender um pouco de como Jesus se relaciona comigo e com você olhando para esses encontros. Então, quando você olhar para Nicodemos, olha para você. Quando você olhar ali para a mulher no poço, olha para você também. Isso eu falo para mim.
tá? Então esses encontros vão relatar, vão revelar um pouco de como é o encontro de Jesus comigo e com você. Não são encontros que estão lá distantes, tá bom? Eles falam ao nosso coração. Então, se você conhece minimamente essa passagem, se não conhece, você vai conhecer daqui a pouco um pouco mais, mas se você tem um conhecimento mínimo dessa passagem, você talvez tenha notado o seguinte: aquela mulher no poço e Nicodemos vivem realidades bem distintas, seja socialmente, seja religiosamente. Eles têm vidas praticamente opostas, porém, espiritualmente, eles são praticamente idênticos. Isso para não dizer idênticos mesmo. Nicodemos é um prestigiado, alguém altamente reconhecido na sociedade. O que ele tem a ver então com uma mulher que é marginalizada, que é praticamente escrachada pela sociedade? É o que a gente vai ver. Então, olhar para esses dois encontros ao mesmo tempo vai nos ajudar a entender um pouco melhor, no mínimo, duas questões. Se a gente olhasse separado, talvez a gente apontasse outros pontos, mas olhando para as duas ao mesmo tempo, a gente vai entender no mínimo duas questões. Primeiro, qual é a nossa condição diante de Deus? Então, nós vamos entender um pouco melhor hoje qual que é a nossa condição diante de Deus. E qual é o nosso papel para transformar a realidade que nós fazemos parte. A mensagem de hoje eu quero destacar esses dois pontos. Como é a nossa condição diante de Deus, entendendo um pouco melhor isso, qual é então o nosso papel para transformar o mundo onde Deus nos colocou. Primeiro vamos para aquela mulher então à beira do poço, que seria João 4, do verso 7 ao 19. Um panorama desse trecho: Jesus então estava viajando com seus discípulos, e a certa altura eles param, e os discípulos se separam de Jesus, e eles vão procurar comida, vão comprar comida. E Jesus então aguarda, mas diz o texto que Jesus tem sede, então ele avista um poço e vai até o poço, porém ele não tinha como pegar a água do poço, porque Jesus não estava carregando nenhum tipo de jarro, balde, nada. Ele se aproxima então do poço, e só para você ter ideia, era ali em torno de meio-dia. Então imagina o sol que devia estar, a sede que Jesus deveria estar, era em torno ali do meio-dia. Eis que então ele avista uma mulher solitária se aproximando, e é interessante porque não fala nenhum nome da mulher, né? Lá em Nicodemos tem o nome do Nicodemos, Nicodemos, né? Aqui a gente não tem nem o nome daquela mulher, e ela vem buscar água. E por vários motivos, aquele encontro, naquele momento e naquele horário e daquela forma, era pouco provável, talvez até inimaginável, por vários motivos. Que é um deles: primeiro, Jesus era judeu, a mulher era samaritana. E vocês certamente sabem que os judeus e os samaritanos não se davam. Eles tinham brigas, eles tinham contendas, por motivos que a gente pode conversar, né? Porque quem aqui consegue viver sem água? Então Jesus não está oferecendo apenas algo que vai nos alimentar o corpo, mas ele também oferece o único alimento. E ele não revelou ainda qual que é esse alimento aqui por enquanto. Ele oferece o único alimento que de fato vai satisfazer a alma daquela mulher por toda a vida. E isso é para mim e para você também. E eu quero te fazer uma pergunta: o que te faz feliz? O que te faz feliz? A tua carreira profissional te faz feliz? Você se envolver com uma causa social te faz feliz? O dinheiro e os benefícios que ele traz te faz feliz? Mas esses exemplos e tantos outros são questões exteriores a nós. A profissão é algo exterior, o dinheiro é algo exterior. Se envolver com uma causa social,
Lógico que tem os seus reflexos na vida interior das pessoas, mas é uma questão exterior. Mas perceba que tudo isso é algo que vai acontecer fora de nós. Entretanto, Jesus diz que não há nada fora de nós capaz de realmente satisfazer o anseio da nossa alma e do nosso coração. Aí você acha que é só para aquela mulher? De maneira alguma. Jesus diz que existe algo, e esse algo é a única questão, a única coisa que pode satisfazer a sede da nossa alma. O verso 14 fala, olha, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E pensando um pouco ainda sobre o que nos traz felicidade, todo mundo procura algo que nos dê uma razão de viver. Mas Jesus está argumentando aqui que se não for uma outra coisa, nada vai servir. Imagina aí uma felicidade que você tem experimentado. Celebre por isso, mas ela não vai te saciar. Casa, bens, isso não nos sacia. Em algum ponto você vai se desapontar. E não sou eu que estou falando, é Jesus. Em algum ponto você vai ser escravizado por essa busca, por esse Deus com D minúsculo. Pois nós vamos acreditar que sem isso, a gente não pode ser feliz. E talvez quando isso for retirado de nós, a gente vai até perder a razão de viver. Essa era a busca daquela mulher. Aquela mulher era escravizada por algo que vinha de fora dela. É o verso 18, né? O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. Percebe? Jesus entende que está diante de uma mulher com um longo histórico sexual complicado. Alguém que facilmente poderia ser enquadrado, e aqui eu reforço, na imagem de pecadora. Ah, essa aí cada dia está com um. Aquela mulher parece que procura a felicidade na questão do relacionamento. E por que então, no meio dessa conversa, parece que Jesus de repente muda de assunto, né? Ele estava falando de água viva, ele passa a falar da história daquela mulher com outros homens. Ele fala de água viva e depois começa a falar de relacionamento, né? A questão é que Jesus não está mudando de assunto. Ele não está mudando de assunto. É que Jesus quer mostrar para ela, quer mostrar para nós, que se a gente quiser compreender sobre essa água viva que Jesus oferece, primeiro a gente precisa entender como que a gente tem buscado essa água viva. Aquela mulher busca sentido para a vida por meio do relacionamento com outros homens. E não tem dado certo. Essa busca escravizou aquela mulher. Se torna uma busca sem fim. Então, algo parece acontecer de diferente ali na conversa entre eles. Parece que ela também troca de assunto, porque ela começa a falar de fé, de onde adorar, de onde que os antepassados dela adoravam. E nos versos 25 e 26, então Jesus fala o que é que tem o poder de saciar aquilo que ela tem buscado através de relacionamento com outros homens. Diz assim, verso 25 e 26, olha, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Porque Jesus começa a abordar questões de fé aqui, tá? E ela diz isso para Jesus, né? Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus olha para o olho dela, eu imagino que isso deva ter acontecido, e o que ele fala? Ah, vocês estão esperando o Messias? Eu vou te falar uma coisa, eu sou o Messias.
Eu que estou falando com você. Aqui a gente tem a água viva. Aqui a gente tem aquilo que de fato, a única coisa que vai saciar a nossa sede, a nossa alma, porque é algo que vai além do nosso exterior, é algo que vem trabalhando de dentro para fora, é a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo. Então dizemos, né, pessoas como aquela mulher de fato precisam ter um encontro com Deus. Olha, aquela mulher foi uma privilegiada, porque no estado que ela estava, só Deus. Você acha isso? Teve com certeza uma transformação naquela vida. Porém, se a gente achar que aquela mulher e pessoas com aquele tipo, e somente pessoas daquele tipo têm que ter um encontro com Deus, então eu te pergunto, então qual é a razão de Nicodemos se encontrar com Jesus? Porque Nicodemos é totalmente o contrário daquela mulher. O que a pessoa como Nicodemos então precisa? E aqui a gente volta então, né, para João 3, dos versos 1 e 7. Por quê? Porque o nosso senso de dignidade, nós temos um senso de dignidade. A gente dá dignidade às pessoas muito pelo senso que nós formamos dentro de nós mesmos. Porque o nosso senso diz que Nicodemos e pessoas como Nicodemos são o oposto daquela mulher. Ele era, Nicodemos, um líder religioso, ele era membro do Sinédrio, ele era um juiz. Ele era alguém próspero, ele era alguém de boa conduta, ele era alguém admirável. Provavelmente a gente olhasse alguém como Nicodemos hoje, a gente ia falar assim, nossa, esse daí é abençoado por Deus. Ele era humilde, coisa que muitas pessoas na posição de Nicodemos não são e não eram. Por que ele é humilde? Porque ele chega diante de Jesus, e lembrem-se que Jesus ali ainda era jovem, relativamente jovem, e Jesus não tinha nenhuma formação formal, aliás, nenhum treinamento formal. E Nicodemos, um juiz da alta elite religiosa, chega para Jesus, aquele jovem, e sem nenhuma formação mais específica, e chama ele de rabi. Você percebe a humildade de Nicodemos? Então, Nicodemos é o cara aqui. De forma alguma, nós consideraríamos Nicodemos alguém derrotado, ou alguém com problemas emocionais, ou de fé. A gente ia olhar para Nicodemos e ia tê-lo como um exemplo mesmo. E em muitos sentidos, certamente sim. Porém, já de início, Jesus afronta Nicodemos. Com a mulher ele até deixou a coisa caminhar, ele foi um pouco mais suave. Aqui com Nicodemos não, aqui no começo da conversa ele já chega para Nicodemos e fala assim, digo-lhe a verdade, o verso 3 do capítulo 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje em dia é comum a gente acreditar que pessoas que têm que nascer de novo, eu quero te convidar para você ficar pensando nos conceitos que você carrega, que eu carrego. Vai pensando se isso não tem sentido. Quais as pessoas que você imagina que nasceram de novo? É o viciado que se recuperou, né? Da gente falar assim, esse aí nasceu de novo. Ou é o corrupto, que se arrepende de todos os seus atos e começa a tomar atitudes que corrigem os seus atos. Essa pessoa nasceu de novo. Em resumo, pessoas que nascem de novo são determinadas pessoas que estavam na sarjeta, que estavam no fundo do poço, e elas tiveram uma transformação, então aquela pessoa nasceu de novo. Então aquelas pessoas, percebe? Não nós. Aquela pessoa nasceu de novo. Eles, não nós. Nascer de novo, em outras palavras, é para determinados tipos de pessoas. E não para esses outros tipos de pessoas. O problema é que a Bíblia não sustenta essa interpretação. Afinal, Nicodemos não se encaixava no julgamento que a gente faz do pecador. Se Nicodemos entrasse aqui na igreja agora, você conhecesse minimamente a vida de Nicodemos, você ia julgar que ele era um pecador, alguém que precisava se corrigir urgentemente com Deus? Provavelmente, acredito que não. O ponto é que Jesus aponta, então, para o que está dentro de Nicodemos. E para ser mais específico, o que estava no centro do coração de Nicodemos.
E apesar de tudo que Nicodemos fazia, era como era visto, blá blá blá, e tal, e tudo mais, o que estava no centro do coração de Nicodemos era a presunção. Olha o verso 7 do capítulo 4. Não se surpreenda pelo fato de eu te dizer, é necessário que vocês nasçam de novo. Aqui a gente está falando da realidade do nascimento, certo? Eu quero te fazer uma pergunta. O que você fez para nascer? O que você fez, Diogo, para nascer? Vai lá, me explica como que foi o teu nascimento assim. Vai lá. Vou nascer. Mais ou menos assim? Foi não, rapaz. Vamos conversar depois ali, tá? A gente não planeja, a gente não... Sabe assim, a gente não teve que dar duro para nascer, a gente teve que fazer, a gente não teve que ser eficiente no planejamento, né? Nada disso. O Diogo não fez nada para nascer, eu não fiz nada para nascer, você não fez nada para nascer. E se você está vivo hoje, é porque você recebeu gratuitamente o dom da vida de Deus. E o ponto que Jesus está trabalhando ali com Nicodemos é exatamente isso, porque Jesus entendeu que Nicodemos se achava muito superior a talvez aquele que é pecador, mas eu não. Apesar de toda a humildade dele, Jesus notou a presunção. O mesmo acontece conosco. A salvação, muitas vezes a gente não quer admitir que é uma graça de Deus, um presente de Deus. Não é pelo esforço. É lógico que as obras, o testemunho tem o seu lugar. Mas se eu e você somos salvos, é porque Cristo fez a obra, e não porque você fez a obra. E é nesse sentido que nós precisamos sim nascer de novo. Porque se Deus nos aceita, é porque Ele resolveu nos aceitar e Ele tomou a iniciativa. E o testemunho, pastor? Joia, se esforce. Mas se você foi aceito por Deus, é porque primeiro Deus veio até você. Esse é o sentido do novo nascimento, e é isso que Jesus está trabalhando ali com Nicodemos. Acho que deu para entender um pouco bem as duas histórias. Aqui eu vou concluir. Não vou começar os pontos agora não, tá? Mas eu vou para a conclusão agora. Olhando então para esses dois encontros, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que, de um lado, nós vimos alguém que é prestigiado. Nicodemos era cheio das suas razões espirituais, morais, sociais, alguém invejado por muitos. E do outro lado nós temos alguém que era marginalizado, uma mulher que João não se dá nem o trabalho de falar o nome daquela mulher, cheia de deméritos, porém, aos olhos de Deus, iguais. Estavam perdidos e precisavam se reconciliar com o Senhor. Você tem ideia disso? Ninguém está em melhor posição do que o outro. Você pode olhar para aquela pessoa que só faz besteira, que só faz maldade, sabe? Nós, do ponto de vista espiritual, não somos menos dependentes da graça de Deus que aquela pessoa. Ou talvez a gente está na outra ponta, né? A gente fala assim, olha, o que eu faço, o que eu tenho feito, olha quanto tempo eu tenho de igreja, olha o que eu já fiz, o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo. Mas saiba de uma coisa, você também não é melhor do que ninguém, espiritualmente falando. Aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. Não se esqueça disso. Então, se não basta o nosso comportamento, o nosso testemunho, embora isso seja importante e necessário, e demonstre os frutos do Espírito, enfim. O que afinal então é pecado? O que é pecado, pastor? Pecado é fazer coisa errada, mas aí a gente vai começar a pensar assim, mas o que é coisa errada? O que é certo? O que é errado? Não é esse o ponto.
O ponto é que pecado, pelo menos eu creio, à luz da Bíblia, é tudo aquilo que a gente coloca no centro do nosso coração e que não é Deus. Qualquer coisa que você colocar no centro da tua vida, e se essa coisa não for Deus, é pecado. E quando que eu faço isso, pastor? Quando eu me entrego na busca pela felicidade por qualquer outra coisa, senão Deus. Quando eu me vejo como mais digno de aceitação diante de Deus em comparação a outra pessoa. Ai Deus, mas eu não sou como aquele. Se é assim. E até por isso, talvez eu pense assim, porque eu sou assim, Deus tem que me abençoar. A gente pode não falar, mas muitas vezes a gente pensa, olha, eu vou fazer isso, porque se eu fizer assim, Deus vai me abençoar. Quem a gente acha que é? Então, essa é a segunda lição. A primeira é que ninguém está em melhor posição que o outro, e a segunda é que pecado não é simplesmente fazer o mal, mas é qualquer coisa que a gente coloca no centro do nosso coração. E aqui pode ser bem, sentimento, e essa coisa não seja Deus. Por diferentes que sejam, nós vimos hoje, através desse encontro de Jesus, que nós não dependemos menos do que o outro da graça de Deus. Por mais piedoso que sejamos, por mais tempo de igreja tenhamos, seja qual for a nossa opção política, seja qual for a nossa raça, tanto faz a nossa ideologia, nenhum de nós depende menos da graça de Deus do que o outro. Ninguém. Nem eu, porque sou pastor, porque tenho o dom de pastorear. Eu não dependo menos da graça de Deus do que você. Todos pecam e necessitam profundamente que Deus continue realizando a obra na nossa vida. Isso é um alerta, só que isso também renova o nosso ânimo. Como assim, pastor? Porque a gente se vê diante então de um grande desafio, de uma grande missão. Qual que é a nossa missão? É anunciar esse Deus que veio até nós, as pessoas, estejam elas em qualquer situação que esteja. A gente não tem espaço nessa missão que Deus nos deu de anunciar o Evangelho, de falar, eu não vou anunciar Deus para essa pessoa, porque essa pessoa é assim, é assado, ou porque ela está passando por essa ou aquela situação, ou porque eu sou assim e ela não é assado. Nós não estamos nessa posição. Então, receba como um desafio mais animador, porque isso nos lembra que a gente não pode desistir de ninguém. Nós somos enviados por Deus para proclamar esse Deus que também veio a nós, as pessoas, estejam elas em qualquer situação que estejam. Estejam como Nicodemos, ou como aquela mulher no poço, ou como eu e você. Só o que nós não devemos fazer é abrir mão dessa missão. Não pode. E achar que Deus nos dá tudo o que nos dá só para nos satisfazer. Isso a gente não pode. O mundo precisa de água viva. E para que o mundo experimente dessa água viva, o mundo precisa nascer de novo. O mundo precisa se arrepender. Nós precisamos e reconhecer que nós necessitamos profundamente de Deus. E pedir que Deus nos receba pelo que Cristo fez na cruz. Ter Cristo no centro da nossa vida vai desviar o nosso coração de muitas coisas que têm nos escravizado. Nos fará diariamente se render a Deus. Isso é o Evangelho. O mesmo para crente e descrente. O mesmo para marginalizado e prestigiado. O mesmo para mim e para você. E que Deus
nos ajude. E que Deus nos dê ânimo para falar desse evangelho tão maravilhoso, tão acolhedor. Você percebe como o evangelho de Deus é acolhedor, é desafiante, mas ele nos lança as pessoas, estejam elas em qual situação estejam. E que Deus continue te usando, nos usando. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, como é bom ser lembrado do Teu Evangelho. E Ele nos lembra da nossa posição diante do Senhor. Diante do Senhor todos nós somos pecadores. Não tem ninguém que é mais ou menos pecador. Todos são pecadores e dependem sim profundamente de que o Senhor derrame da Tua graça sobre a nossa vida. Mas muito obrigado porque o Senhor derramou através de Cristo Jesus na cruz, e através dele sim nós nos achegamos ao Senhor. E desta mensagem a gente tem o privilégio de ser portadores. A gente leva dessa mensagem em palavras, em atos, em comprometimento com o próximo, em amor ao Senhor. Nos dá ânimo para continuar nessa caminhada até que o Senhor volte. Muito obrigado, abençoa, Deus, a nossa semana, cada família aqui representada, a cada família representada pelos que nos acompanham pela internet. Continua trabalhando, fazendo a obra na nossa vida. É o que oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.